Nesta semana, o governo apresentou uma medida provisória que busca regulamentar os sites de apostas esportivas no Brasil. Há um viés econômico na medida provisória, a medida que cria tributos, por exemplo, sobre a receita bruta de jogos, 18%, e de 30% sobre o prêmio dos apostadores. E há um viés fiscalizador, também com a intenção de impedir manipulação de resultados, fraude e ter um controle maior sobre estas empresas que atualmente são todas atuam no exterior, mas com apostas de jogos aqui no Brasil. Para conversar conosco sobre esse tema, à medida que a medida provisória vai para o Congresso Nacional, que tem 120 dias para dar uma resposta, modificar, ampliar, negar, ou seja, para trabalhar esse tema, nós convidamos o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro, a quem desde já agradecemos pela sua gentileza de estar conosco. Deputado, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês na CBN. Bom dia, deputado. Deputado, o senhor teve a oportunidade de ler o texto da medida provisória e ter uma análise hoje, ainda que seja inicial, sobre os objetivos desta medida? Sim, Milton. Eu recebi o texto, né? Recebi algumas análises já, e eu já vim acompanhando o assunto através do secretário José Francisco Mansur, né? Que trabalha na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, que vinha fazendo um belo trabalho, inclusive ouvindo todo mundo. E eu acho que o texto da MP 1182 veio mais ou menos de acordo com o que já estava previsto, né? Acho que todos nós já estávamos imaginando que viria alguma coisa nesse sentido. Agora, deputado, uma das coisas que devem acontecer a partir da aprovação, né, dessa medida é a redução destas apostas, né? A redução das empresas que fazem estas apostas. Como o senhor avalia esse cenário? Mas eu acho que é um movimento natural, né? Porque a partir do momento que o governo cobra uma outorga, né, uma taxa de outorga para que essas empresas possam funcionar legalmente no Brasil, é natural que empresas que talvez não tenham condições de suportar esse pagamento prefiram se retirar do mercado ou até trabalhar na clandestinidade, mas para isso existe fiscalização e eu tenho certeza que isso não vai prosperar. O importante é que nós estamos regulamentando um assunto que já era lei desde 2018 e que não acontecia nada, ele não gerava receita para o governo brasileiro, né? E esse produto, assim como não era aplicado nos setores sociais básicos, né? Então, era um setor de atividade funcionando sem pagar imposto. Isso daí, felizmente, foi interrompido. Há na medida provisória, no seu entender, e quais seriam eles, mecanismos que possam impedir ou aumentar o cerco à manipulação? Sim, né, existe multa prevista e foi criado também uma secretaria especial dentro do Ministério da Fazenda, com a colaboração do Ministério do Esporte, que vai agir como se fosse um ente regulador, né, uma agência regulatória do setor de apostas esportivas. E eu acredito que esse órgão vai agir com rigor para evitar qualquer tipo de desvio. Eu acho que o importante é que agora esse assunto passa a ser legal, passa a ser regulamentado, e aí nós vamos poder, inclusive, fazer avaliações sobre quanto que o governo vai arrecadar, que por enquanto existe, né, uma expectativa, né, mas ainda não sabemos exatamente. E os setores sociais vão começar a receber esse dinheiro, né? Então, uma parte grande vai para a Seguridade Social, tem o Ministério do Esporte também é contemplado, os clubes, atletas. Acho que vai ser bom.
Nós falamos recentemente aqui no Jornal da CBN, inclusive com um representante dessa secretaria, né, que o senhor mencionou, que está sendo criada justamente para acompanhar e para fiscalizar essas apostas. E o Milton tocou num ponto importante na entrevista, que é a diferença da alíquota, né, 18% para as empresas, e em relação a quem ganhar prêmio acima de um determinado valor é 30%, é uma diferença grande. Como que o senhor avalia essa diferença? O senhor acha justo? Olha, eu acho que todo mundo tem que pagar imposto, né? Eu não acredito que 30% sobre um prêmio de loteria seja extorsivo. Eu acho que o importante é que a alíquota das empresas não seja muito grande, porque a experiência internacional mostra que quando você cobra muito, se você cobrar 50%, né, você não vai conseguir arrecadar quase 3 vezes mais do que com os 18%, que aí vai haver uma tendência à fuga para a clandestinidade. Então, a equipe do Mansur avaliou todas as experiências internacionais e chegaram à conclusão de que uma alíquota nessa faixa aí de 15 a 20, né, foi fixado agora 18%, seria a ideal para evitar que haja fuga para a clandestinidade e para que haja também a arrecadação. As empresas que quiserem andar na linha, né, operar direitinho no Brasil, vão pagar os 18% e eu acho que, bom, a experiência é que vai dizer no futuro, né, se precisa aumentar ou diminuir. Quanto aos 30% de imposto de renda, eu acho justo. Deputado Bandeira de Mello, o senhor vê a necessidade de se criar outros mecanismos que estejam fora da medida provisória, por outros caminhos, decretos, etc., no sentido de tentar coibir a manipulação de jogos? Olha, coibir a manipulação de jogos, já existe alguma coisa na medida provisória, está proibido que atletas, dirigentes, treinadores, árbitros, né, participem, né, desse mecanismo. Mas eu acredito que a Polícia Federal, o Ministério Público e a CPI da manipulação de resultados vem avançando também nessa área. Então, eu acredito que pode haver aí uma colaboração, né, dessas várias instâncias para que a gente consiga erradicar essa vergonha que é a manipulação de resultados. Acredito que só com o movimento que já vem sendo feito, né, de investigação, isso já tenha diminuído muito, mas nós não podemos ficar inertes, né, até porque essa atividade, vamos dizer, ilegal de manipulação de resultados não é novidade, né? Isso já vem do tempo que eu era bem jovem, na época da máfia da loteria esportiva, né? Anos 80, né? Depois tivemos aquele caso aí da manipulação dos resultados do campeonato de 2005, né? Acho que se chamava máfia do apito, né? E agora, né, veio à luz essa situação aí que foi descoberta lá pelo presidente do Vila Nova e encaminhado ao Ministério Público. Não dá para imaginar que os problemas tivessem sido interrompidos entre 2005 e agora. Acho que esse problema sempre existiu e cabe a nós trabalhar para que isso acabe. Deputado, medida provisória já está valendo, mas agora tem que ser votada pelo Congresso. Qual que é a expectativa do senhor em relação a essa tramitação? Qual é o ambiente que nós temos neste momento? É um ambiente favorável ou não para a aprovação da medida? Eu acredito que seja favorável, sim, porque isso não é um assunto ideológico, né? Você não tem, vamos dizer, posições de esquerda, de direita, de centro em relação a isso. Então, todas as conversas que eu já tive lá dentro da Câmara foram no sentido de que, eventualmente, pode se precisar de uma adaptação, uma sugestão, isso é normal, né? Mas eu não conheço ninguém que seja radicalmente contra regulamentar uma coisa que já existe e que a regulamentação só vai trazer benefícios, né, para o país. É claro que tem, por exemplo,
existe assim uma preocupação de muitos parlamentares, eu até me incluo entre eles, né, no sentido de que isso não sirva para estimular as pessoas a jogarem. Tá? Então deve ficar bastante claro para todo mundo que jogo não é uma atividade econômica, não é para ninguém viver de jogo. Então acho que a própria propaganda que for feita dos sites de apostas deve ter muito cuidado para que a população se resguarde, né, dos malefícios, né, do jogo abusivo, né, do jogo compulsivo. Então, nós estaremos atentos a isso e acho que vai dar tudo certo. Ouvindo o senhor aqui, me vem à mente, seria o caso de se ter uma regra que faça com que os anunciantes que são desse mercado façam alertas, como, por exemplo, acontece com bebida alcoólica, cigarro, etc.? Isso, remédio, acho que você tocou no ponto certo. Acho que nós podemos trabalhar, e acho que vai ser do interesse das próprias casas de apostas, imagino, né? É que haja esse tipo de salvaguarda, porque afinal de contas, né, a gente não quer isso daí. A propaganda hoje atinge crianças, né? Talvez até uma limitação de horário poderia se pensar também, né? Mas o fato é que ninguém quer que uma atividade que pode ser lúdica, né, que pode ser divertida, né, se transforme num problema, né, para a nossa juventude, para a nossa população. Há, inclusive, uma salvaguarda aí na própria MP que impede que pessoas que estejam inscritas em cadastros negativos, né, de devedores, participem, né, né, das apostas. Porque, afinal de contas, não dá para imaginar que não vou jogar aqui fazer uma aposta aqui, com isso vou pagar minhas dívidas todas, né? Isso seria uma insanidade. Deputado Eduardo Bandeira de Mello, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Uma boa sexta-feira para o senhor. Obrigado, Milton. Obrigado, Cássia. Sempre à disposição de vocês aí. Bom dia. Deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro, conversou com você aqui no Jornal da CBN.